expressar minha gratidão a meu querido amigo, professor Alex, um honor no compartilhar deste painel sobre a pandemia em América Latina, análise das respostas com enfoque de direitos humanos, o honor, o reconhecimento, ¿no? Eu estive em uma banca doctoral, um tribunal doctoral em la Universidade Pompeu Fabra em enero do ano passado, e tenho uma grande admiração e respeito por la qualidade acadêmica, por la excelência acadêmica. Então, assim, é um honor, uma alegria compartilhar estas reflexões desde minha experiência como membro da Comissão Interamericana. Então, me encantaria tratar desse tema a partir de 3 reflexões centrais. A primeira, como compreender o impacto de COVID-19 em las Américas desde a perspectiva de los direitos humanos. A segunda pergunta, como compreender o rol da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para proteger e promover os direitos humanos em la região em tempos tão desafiadores. E a terceira pergunta, quais são as lições aprendidas e qual é, desde uma mirada prospectiva, o futuro para os direitos humanos, para a agenda de los direitos humanos. Então, começo com a primeira pergunta, ou seja, como compreender o impacto de COVID-19, ¿no? COVID-19, em las Américas, desde a perspectiva de los direitos humanos. Eu começo com nosso contexto, ¿no? O contexto interamericano, e sobretudo latino-americano. Nosso contexto apunta a 3 desafios estruturais: a desigualdade extrema, a discriminação histórica contra grupos e pessoas, em especial, situação de vulnerabilidade, e também desafios da institucionalidade democrática. Estes 3 desafios estruturais se veem exacerbados, agravados, acentuados no marco da pandemia. Começo com o primeiro, a desigualdade extrema. A América Latina tem o mais elevado nível de desigualdade do planeta. Hoje, 30% da população vive em la pobreza, 11% em la pobreza extrema. A pandemia aún acentua, escancara, explicita esta desigualdade extrema. 1/4 de nossas populações não tem acesso à água potável, ou seja, uma medida básica de prevenção em la pandemia. Además, 53%, de acordo com a Organização Mundial de Trabalho, estão em trabalho informal. Ayer eu tive uma reunião com a ONU para tratar do tema Bolívia, como relatora para Bolívia. A situação de Bolívia é muito complexa. Em Bolívia, 80% estão em trabalho informal. Ou seja, temos aí o desafio das desigualdades extremas exacerbado. Además, esta desigualdade tem um impacto desproporcional em determinados grupos. Ou seja, uno mira a exação da exclusão, da pobreza. De acordo com o Inter-American Development Bank, temos em la região 25% de população afrodescendente, 10% de pueblos indígenas. Os indicadores sociais em los 35 países do hemisfério de las Américas, Norte, América Central e Caribe e Sur, apontam a um padrão sistemático, estruturante, histórico de discriminação e exclusão, afetando a pueblos indígenas e pueblos afrodescendentes. Ou seja, o vírus não é discriminatório, pero su impacto sí lo es. Temos em todos os países, em termos de letalidade, uma letalidade maior com relação aos afrodescendentes e pueblos indígenas. Por exemplo, em Estados Unidos, pueblos afrodescendentes e hispânicos têm 2 a 3 maior probabilidade de muerte de COVID que os blancos. Em Brasil, o mesmo. Em Brasil, temos hoje 81 mil indígenas
enfrentando uma situação crítica. Además, temos todos os dilemas, os desafios da institucionalidade democrática. Tomo a encuesta Latinobarômetro sobre o apoio à democracia. 48% da população em las Américas considera a democracia a melhor, a preferível forma de governo. Ou seja, menos de la mitad. Tenemos además el tema de la confiabilidad institucional. En nuestra región, las instituciones con mayor grado de confiabilidad son las iglesias y las Fuerzas Armadas, teniendo 63 y 44% de apoyo respectivamente. Mientras o Congresso, o Parlamento e partidos políticos solamente contam com 21% e 13%. Também, de acordo com o Pew Research Center, há uma encuesta chamada Globally Broad Support for Representative and Direct Democracies, but many also endorse non-democratic alternatives. Ou seja, aqui é uma encuesta sobre o ascenso do populismo autoritário no mundo, em la região com apoio, em meu país, Brasil, de 23%, em México, de 27%, Argentina, 18%. Se tomamos outros indicadores, como Transparency International Corruption Perception Index ou Rule of Law Index, nossos países estão de la mitad para abaixo nestes indicadores. Temos também o drama da corrupção. Em todos os países houve denúncias, por exemplo, de corrupção no sistema de saúde. De acordo com a Transparência Internacional, o sistema de saúde em nossa região é o locus que oportuniza justamente o tema da corrupção, porque aí temos todo o debate sobre um regime administrativo de emergência, porque situações excepcionais demandam também respostas rápidas e excepcionais. Então, incluso eu leía um informe de Transparency International chamado COVID-19 is a perfect storm for the corrupt, justamente por criar uma ambiência que daria uma oportunidade para a corrupção, para a ausência de controle, de instâncias de controle. E, además, o que uno percebe é que nossa região, habitada em el passado por regimes ditatoriais, aún tienen desafios com relação à institucionalidade democrática. E a pandemia genera um empoderamento das Forças Armadas e do poder executivo e o risco do uso abusivo e desproporcional da força. Em la OEA, 12 estados han notificado o Departamento de Direito Internacional justamente expressando a suspensão e restrição de direitos, com o estado de pandemia com base no artigo 27 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Suriname. Então, aí, Joy, pergunto, aí transitamos à segunda pergunta. Ou seja, neste contexto, como compreender o rol da Comissão Interamericana? Ou seja, como desenvolver um mandato transformador em um contexto que é marcado por estes três desafios, a desigualdade extrema, um padrão histórico estruturante de discriminação, sobretudo contra pueblos indígenas e afrodescendentes, e, además, os dilemas da institucionalidade democrática. Então, aí, Joy, para enfrentar esta segunda pergunta, aclaro que a Comissão tem o mandato de proteger e promover os direitos humanos em la região, involucrando os 35 países do hemisfério. Nós somos guiados por los Inter-American Standards, ou seja, o Corpus Juris Interamericano. E eu diria que o Victim-Centric Approach orienta nosso mandato, ou seja,
temos como ponto de partida de chegada as vítimas, seu dolor, seu sofrimento, a luta para garantizar a dignidade humana e proteger direitos. Então, quais foram as respostas da comissão ante a pandemia? Ante a pandemia, em 27 de março de 2020, a comissão anunciou a instalação de uma sala de coordenação e resposta oportuna integrada à crise em relação à pandemia, a chamada SACROI COVID-19, para ser um monitoreo cercano de las respuestas de los 35 países de nuestra região ante a pandemia. Em 10 de abril, a comissão aprovou uma resolução, número 1/2020, chamada Pandemia e Direitos Humanos em las Américas, com 85 recomendações a los estados à luz dos estándares de direitos humanos interamericanos e do princípio pro persona. Realça a resolução o dever de los estados de adotar o enfoque centrado nos direitos humanos, em toda estratégia, em toda política ou medida estatal de enfrentamento à pandemia e suas consequências, com a devida observância da universalidade, da indivisibilidade, da interdependência, interrelação dos direitos, igualdade e não discriminação, a perspectiva de gênero, a interseccionalidade, a diversidade, a inclusão, a accountability e o respeito ao Estado de Direito e fortalecimento da cooperação entre os Estados. Então, se tomamos os 3 desafios estruturais, me gostaria agora, metodologicamente, evaluar como nossas 85 recomendações, sempre endossando os deveres internacionalmente contraídos por los Estados, como nossas recomendações reaccionam a los 3 desafios estruturais de la região. Então, aí, com relação à profunda desigualdade, a resolução potencializa os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, demandando nos Estados a total prioridade à proteção dos direitos à vida e à saúde, mediante a adoção de medidas imediatas e urgentes com a devida diligência. Temos estándares sobre devida diligência, respaldando o dever do Estado de prevenir e mitigar os danos. Ou seja, aqui se destaca a proteção holística integral do direito à saúde, física, psíquica, mental, e, además, sua relação com o direito à água, ou seja, há estándares sobre o direito à água como um direito humano, o direito à alimentação, o direito à vivenda adequada, incluindo também a proteção social através de subsídios, renda básica e outras medidas de apoio econômico. Também é importante aqui enfatizar o direito a ações, programas, políticas públicas baseados em la melhor evidência científica. Eu participava, há 2 semanas, de um webinário invitada por la comissão, por la relatora especial sobre direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Compartilhei o painel com a diretora da Unesco, que dizia: temos o direito humano à ciência. Ou seja, esta é, eu diria, uma nova perspectiva, horizonte de reflexão, no direito a las políticas públicas baseadas em la mejor evidência científica, com respaldo o direito à ciência e a responsabilidade do Estado de salvar vidas, evitar mortes, adotando as devidas diligências em el marco do dever jurídico de prevenção. Também aqui, eu diria, com relação ao segundo desafio da discriminação histórica, nossa resolução 1/2020 apresenta relevantes recomendações dirigidas a grupos de pessoas em especial situação de vulnerabilidade, enfatizando o dever reforçado do Estado de proteção a las pessoas maiores, a las pessoas privadas de liberdade, a las mulheres. Houve um aumento muito preocupante da violência contra a mulher em todos os 35 países devido ao confinamento, não? A los pueblos indígenas, muita preocupação.
hubo como primeras demandas de los pueblos indígenas de la región de que campañas de prevención pudieran ser adotadas con base en la lengua nativa originaria de esses pueblos. Há uma grande preocupação da comissão por la reducida resistência dos pueblos indígenas, la reduzida imunidade dos pueblos indígenas, sobretudo os aislados, ¿no? Que se encontram em isolamento voluntário. Também recomendações às pessoas migrantes e refugiadas, a niños, niñas e adolescentes, às pessoas LGBTI. Ayer eu participava também de uma discussão, um webinar, incluso com uma parlamentar de Espanha, sobre os direitos das pessoas LGBTI na pandemia, não? Éramos 5 ponentes, ou seja, o problema e o desafio das mulheres trans, por exemplo, também a proteção aos afrodescendentes, às pessoas com discapacidade. Então, aí há recomendações pontuais, específicas, no marco da cláusula de la igualdade e proibição de la discriminação. E, finalmente, o terceiro paquete de recomendações tem que ver com o terceiro desafio estrutural, que é justamente os desafios da institucionalidade democrática. A resolução demanda a los estados que em qualquer restrição de direitos, não, liberdades, se observem estritamente os princípios da legalidade, proporcionalidade e temporalidade, a fim de cumprir com suas finalidades, as finalidades legítimas de proteger a saúde coletiva. Reafirmamos a importância do funcionamento dos poderes, dos procedimentos judiciais idôneos para a proteção dos direitos e liberdades e, además, a garantia da liberdade de expressão e, sobretudo, o acesso à informação como pilares essenciais, pedras angulares, de acordo com o sistema interamericano, a liberdade de expressão e o acesso à informação são pilares essenciais, a pedra angular de qualquer democracia. Também a temática de vigilância digital. Há que limitar-se estritamente à rigorosa proteção dos direitos individuais, ao princípio da não discriminação e às liberdades fundamentais. É muito interessante, desde a perspectiva da interdependência e indivisibilidade dos direitos humanos, como agora nossas liberdades, sobretudo de circulação, de movimento, de ir e vir, de viajar, estão restringidas em nome da saúde coletiva. Ou seja, quedar-te em casa é um ato solitário, mas, además, solidário. Ou seja, vamos resgatar nossos direitos às liberdades de movimento quando efetivada for a saúde coletiva. É muito interessante perceber no interrelação e, de outro ângulo, a saúde coletiva demanda o direito ao acesso à informação transparente, confiável, ou seja, o direito à informação é essencial para o direito à saúde. A eficaz prevenção da pandemia demanda informação transparente, clara, confiável. Então, aí temos esta perspectiva. O pleno da comissão, tivemos uma reunião muito interessante lunes passado com Bachelet, a alta comissária da ONU para Direitos Humanos. Ela dizia, e aqui eu comparto sua mirada, que me parece muito interessante, the universality of the threat from COVID-19 creates the most compelling argument that there has ever been for universal and affordable access to healthcare, because no one is safe until everyone is safe. No one is safe until everyone is safe. E com isso, finalmente, tratamos de recomendações sobre a cooperação internacional, intercâmbio de boas práticas. Estamos em la comissão fomentando webinários com a sociedade civil de los 35 países da região. Eu sou relatora de Bolívia, Estados Unidos, Panamá e Jamaica. Tuve reuniões com a sociedade civil, ¿no?, desses países, com os agentes diplomáticos
com os representantes dos estados. Há também webinários, ¿no?, com o tema das expertises. Então, por exemplo, as políticas públicas. Em la comissão estamos trabalhando agora uma segunda resolução, princípio, sobre os direitos humanos das pessoas com COVID-19. E a terceira agenda será a agenda dos direitos humanos pós-pandemia. Isto será para o terceiro momento. Então, eu trato de finalizar com a terceira e última pergunta, ou seja, as lições, quais são as lições aprendidas e, desde uma mirada prospectiva, como não pensar o futuro dos direitos humanos. Eu aqui terminaria com 3 reações. A primeira, que me parece muito importante, me encantaria escuchá-la sobre esta inquietude, é trabalhar o tema da ciência global desde a perspectiva dos direitos humanos. Nossas vidas, nossos destinos. Antes, ¿no?, en la sala de espera, hablábamos el profesor Alex, Mari y yo, ¿no?, y realmente la situación estará más controlada cuando tuviéramos la vacuna. Y además, la vacuna, ¿no?, hay que garantizar su accesibilidad. O sea, yo pienso que ahí tenemos en nuestra agenda el tema de la ciencia. El tema del derecho a la ciencia y el derecho de beneficiar de los progresos y avances de la ciencia. No solamente de la ciencia de los laboratorios, ¿no?, que no todas y todos, ¿no?, estamos en el aguardo de la vacuna, pero hay también que disponibilizar la vacuna. Y además, toda agenda, yo leí a The Economist hace poco, en nuestra región, América Latina, tendremos una recesión muy grande, ¿no?, com um decrescimento de 7,4%. 7,4%. Hoje, em Brasil, é o tema da prensa hoje, o número de pessoas sem emprego é maior que o número de pessoas empregadas. Então, eu penso, há que ter a mirada da ciência dos laboratórios, as ciências médicas, pandêmicas, saúde pública, pero também as ciências das humanidades. Ou seja, qual é a narrativa dos economistas, por exemplo, para intentar programas e cambios estruturais, econômicos, financeiros, tributários para reduzir a pobreza, para garantizar a proteção social. A narrativa de nós outras, para garantizar a vacuna como um bem universal. Eu também compartilha com Alex que eu estava em um webinário organizado por David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Harvard, há 10 dias, com a professora Catherine Seeking, que compartilha sua preocupação pela narrativa de Trump. Diz, não, a vacuna se é descoberta em Estados Unidos solamente para os americanos. Então, há que desarrollar narrativas, não? Eu penso que há que fomentar repertórios imaginativos, criativos, ¿no?, sobre o tema de la contribuição do conhecimento sólido, calificado, ¿no?, de todas as áreas, da economia, da saúde, do direito, entre outros, ¿no? Também, ¿no?, hoje, como dizia anteayer, a OMS, a Organização de Saúde, hoje a saúde universal é condição para o desenvolvimento social e econômico em nível global. O segundo ponto, a solidariedade. Ou seja, é um tempo em que há que fortalecer a cultura da solidariedade. Ou seja, claro, há deveres estatais em nosso mandato, em la comissão. Esta é a lupa está concentrada em los deveres estatais, não? Esta é a racionalidade. Temos direitos, os estados têm deveres. Então, todo o marco, a narrativa do direito internacional público, pero não há que ter também a corresponsabilidade dos demais atores. E, finalmente, a cooperação internacional. Desafios globais demandam respostas globais. Então, temas como câmbio climático, como o tema da digitalização, de pactos migratórios, de terrorismo, da pandemia, ou seja, demandam respostas mais articuladas, mais coordenadas no campo de uma global
governance. Então, aqui, eu também sempre penso, eu tenho o honor de servir a OEA, ao mandato, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Celebrávamos nosso cumpleaños da comissão ano passado, 60 anos, da Convenção Americana, 50 anos. A ONU, a OEA, foram respostas ao pós-guerra, foram respostas do pós-guerra. Então, eu me pergunto qual será o legado do COVID-19, ou seja, eu aqui concluo que é um momento muito desafiador, o maior reto da história, não somente da Europa, mas é uma pandemia que afeta a 200 países ao mesmo tempo, aunque com trajetórias distintas, ou seja, tempo de profunda transformação, reinvenção e escolhas cruciais. Haverá mundo pré-Covid e pós-Covid. E se a pandemia nos toca a todas e a todos, no campo da fragilidade, como uma ameaça, risco à vida, no? Também podemos compartilhar a sensação de que justamente temos a mesma humanidade e a mesma responsabilidade também de salvar vidas e de impulsar sociedades mais solidárias, mais empáticas, mais pacíficas, mais verdes, mais inclusivas, mais resilientes. Muchas gracias, un honor, me encantaría escucharlas y escucharlos. Muchas gracias.